Glória a Deus. Vocês estão animados? Glória a Deus. Dias de ceia do Senhor, amém? De oportunidade de nos alimentarmos do Senhor, de estarmos na sua mesa, de sermos gratos, amém? Por todo o sacrifício que Cristo fez por nós. Nós vamos continuar baseado naquilo que Deus ministrou sobre nós no culto de primícias, né? Como nós falamos no culto da manhã, eu vou repetir, o culto de primícias não é só mais um culto. O culto de primícias é uma palavra profética que Deus libera em nosso coração, para que a gente possa avançar no nosso mês, crescer nessa palavra, viver essa palavra, amém? É a palavra que Deus vai nortear todo o nosso mês, nos dando a oportunidade de conhecê-lo mais. E no culto de primícias nós ministramos sobre o poder de avançar, que a igreja só pode avançar pela direção do Espírito. Então nós vamos continuar falando a respeito disso. E o nome da palavra é se despindo da carne de volta à origem, amém? Se despindo da carne de volta à origem. E eu vou ler 3 textos base, né, ao longo da pregação, que eu já queria deixar para vocês anotado. Eu vou começar em Efésios 5, do 1 ao 17. No transcorrer da pregação eu vou falar sobre Colossenses 3, do versículo 1 ao 11. E ao final da pregação vamos chegar a Gálatas 5, né, que eu vou ministrar do capítulo 1, depois vou pular para o 13 ao 25, que é a nossa palavra do mês de julho, aquilo que Deus ministrou conosco, né, para esse mês. E eu vou encerrar, né, com esse texto. Por que esses 3 textos? Porque vocês vão perceber que eles falam sobre a mesma coisa. Paulo vai falar à sua igreja, tanto em Éfeso, quanto em Colossenses, quanto em Gálatas, acerca de um mesmo tema, acerca de uma mesma circunstância, que eu creio que é essencial para a vida da igreja, amém? Então vamos lá, Efésios 5, versículo 1 ao 17, eu vou ler. A minha versão está na NVI. Eu escolhi a versão da NVI para que fique bem claro, né, aquilo que está sendo falado, para que não haja dúvidas acerca do texto, com, às vezes, palavras difíceis de se compreender, né? Então, de todas as versões que eu leio para estudar, para pregar, porque eu leio umas 4 ou 5 versões da Bíblia, eu escolhi essa que melhor se enquadra naquilo que nós temos que entender na noite de hoje, amém? Efésios 5, do versículo 1 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, haja ação de graças. Porque vocês podem estar certo disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois isso é a causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Andem como filhos da luz. Pois o fruto do Espírito consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto até de mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas entendam qual é a vontade do Senhor. Amém?
Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, de ouvirmos a Sua palavra, de ouvirmos a Tua palavra que é vida, Senhor, da Tua palavra que é eficaz, Senhor, para nos transformar, para nos moldar, Senhor. Então, que o Senhor venha iluminar, Senhor, os olhos do nosso entendimento. Que a Sua luz nos ilumine, Senhor. Que venha clarificar, Senhor, tudo aquilo que possa estar obscuro ou oculto, mas que a Sua luz venha revelar a nós. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha, meu Pai, ser um conosco, Senhor, nessa noite. Um conosco em nosso espírito, para que o Senhor traga a revelação da Tua palavra. Que o Teu Espírito ministre sobre nós o Teu evangelho genuíno, Senhor. Para que em nome de Jesus a gente cresça em tudo que é verdade, em tudo que é graça, em tudo que é vida, e que possamos verdadeiramente entender qual é a Sua vontade. Esse é o desejo do nosso coração, conhecer e entender qual é a Sua vontade, em nome de Jesus. Se vocês creem, diga amém. Glória a Deus. Eu comecei em Efésios 5, você vai ver que todos os outros textos vão falar acerca da mesma coisa. E a palavra começa dizendo para nós, então, que nós temos que ser imitadores de Deus, como filhos amados, né? Que nós temos que viver em amor, como Cristo também nos amou, que se entregou por nós como oferta e sacrifício vivo, agradável a Deus. Então a palavra vai dizer logo que nós temos que ser imitadores de Deus. Na condição de imitadores de Deus, não pode haver no nosso meio nenhum tipo de imoralidade. Como imitadores de Deus, não pode haver no nosso meio nenhum tipo e nenhuma espécie de impureza, porque não condiz com o que Deus é, não condiz com a natureza de Deus, não condiz com a essência de Deus. E se eu for me pautar naquilo que a palavra está dizendo, em ser imitadores de Deus, que é ser conforme Deus é. Ser um imitador de Deus é ser conforme Deus é ter a sua natureza, a sua essência, a sua substância. Então eu não posso permitir que qualquer espécie de impureza, de cobiça, né, de obscenidade, de gracejos imorais, como a palavra diz claramente, de nenhum tipo de imoralidade sexual ou qualquer outro tipo de impureza faça parte da nossa vida. Porque se somos imitadores de Deus, temos que ser conforme Deus é. Vocês estão entendendo até aqui? Diga amém. E a palavra vai ser clara, que nenhum desses e que praticam essas coisas vão entrar no reino de Deus. Vão ter participação na herança do reino de Cristo e no reino de Deus. E a palavra vai continuar dizendo, então não se engane, não caia nas conversas tolas, né? Não participem dessas coisas, não entre nessas rodas. Por quê? Porque a palavra vai dizer que antes nós éramos trevas, porque antes nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossas ofensas, afundados em nossos pecados. A palavra vai dizer que nós andávamos como filhos da desobediência, mas o Senhor Jesus nos resgatou, amém? O Senhor Jesus nos resgatou desse vale da sombra da morte e nos trasladou para o reino do seu Filho amado, para que a gente não participe mais dessas coisas. Então antes nós éramos trevas, éramos filhos da desobediência, mas agora a palavra vai dizer que nós somos filhos de Deus, imitadores de Deus, filhos amados do Senhor. E como antes andávamos em trevas, então que agora a gente passe a andar como filhos da luz. Porque agora nós temos a luz do Senhor em nós, amém? Nós temos a vida de Cristo em nós, nós temos a vida do próprio Deus, o seu próprio Espírito habitando dentro de nós. Por isso que agora nós somos luz. Nós somos luz porque o Espírito habita dentro de nós, aquele que veio nos iluminar, amém? Então vai falar para que a gente ande como filhos da luz, porque o fruto do Espírito é bondade, justiça e verdade. Então nós temos que andar em verdade, nós temos que andar em justiça, nós temos que andar em bondade e temos que aprender a discernir o que é agradável ao Senhor, para que a gente não venha a desagradá-lo.
para que a gente não venha viver de forma a desagradar o Senhor. E a palavra vai dizer no versículo 14, como foi dito então, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te resplandecerá sobre ti. Só tem como Cristo resplandecer sobre a igreja, se primeiro você despertar e levantar da sua zona de conforto. Cristo não ilumina ninguém que está dormindo, e Ele não ilumina ninguém que está parado, não ilumina ninguém que está sentado sem fazer nada, acomodado. A palavra é clara, você tem que despertar, você tem que levantar, e quando você se coloca de pé à disposição dEle, então Cristo vai iluminar a sua vida, amém? E aí ele vai dizer no final, tenha cuidado com a maneira que vocês vivem, ou seja, tenha cuidado com a maneira que vocês andam, para que a gente não ande como insensatos, mas como sábios, né? O porquê como sábios? Porque sábios sabem aproveitar cada oportunidade que Deus dá. E quando nós aproveitamos cada oportunidade que Deus nos dá, nós remimos o tempo. O que é remir o tempo? É você fazer tudo aquilo que Deus nos dá como oportunidade de fazer a sua vontade. Não é andar acelerado demais, nem tardio demais. Você anda na exata medida daquilo que Deus propõe para nós. Na exata medida que Deus se movimenta, a igreja se movimenta. Então, quando eu faço a vontade de Deus, pratico a vontade de Deus, sou obediente, quando eu aproveito cada oportunidade que Deus me dá, eu estou remindo o tempo. Por quê? Porque eu não estou desperdiçando ele. Vocês estão entendendo? Diga amém. Porque os dias são maus. E aí vai dizer no final, então não sejam insensatos, né? Porque temos que ser sábios e entender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor, aquilo que Deus está interessado, é que todas as coisas voltem à origem. Que todas as coisas voltem ao seu desenho original antes do homem pecar. Que tudo volte ao desenho original, no qual Deus desenhou, Deus propôs, Deus planejou. Então a vontade de Deus, o interesse de Deus é que tudo volte, né, à origem para a qual Deus desenhou e para a qual Deus criou todas as coisas. Então o primeiro interessado para que tudo volte ao estado original, que volte ao estado original antes do pecado, é o próprio Deus. Mais interessado do que eu, mais interessado do que você, é o próprio Deus que está interessado. E tudo aquilo que Deus está interessado, Ele se move a favor para que tudo isso realize, para que tudo se concretize. Então Deus vai se movendo em tudo aquilo que é necessário para que o seu interesse se cumpra. Deus se move a favor de si mesmo. Deus não se move a favor do homem. Deus se move a favor de si mesmo, a favor da sua vontade, a favor dos seus interesses. E o interesse de Deus é que tudo volte ao desenho original. Então todo o movimento de Deus é para que tudo regresse, para que tudo volte a ser como no princípio. Para que tudo volte a ser conforme Ele planejou e Ele determinou. Esse é o interesse de Deus. Porque quando Deus, né, esteve interessado em criar o homem, e Ele criou o homem, Ele não somente cria o homem, mas o que Ele faz? Ele faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então Ele não faz o homem de qualquer jeito. Por quê? Porque era do interesse de Deus fazer o homem. Então Ele deposita, né, o seu máximo poder, a sua maior intensidade nesse projeto que foi a criação do homem. Então, como era do interesse dele fazer o homem, Ele coloca toda a sua intensidade, todo o seu poder criativo para a criação do homem. Ele usa todos os recursos necessários para que o homem seja criado, para que o homem seja formado. Por quê? Porque essa era a máxima prioridade de Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então todo o movimento de Deus na nossa geração, todo o movimento de Deus no nosso tempo, nos nossos dias, é para que a gente possa entender que Deus está se movendo em seu máximo interesse. Para quê? Para que as coisas voltem à origem pela qual elas foram desenhadas e criadas.
para que tudo volte à origem, como Deus desenhou, como Deus planejou, sem a interferência da morte, sem a interferência do pecado, sem a interferência do velho homem. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E a esse movimento nós chamamos de reforma. O que é reforma? É voltar, é restaurar a forma original, né? O prefixo re significa voltar. Então é voltar à forma original, restaurar a forma original. Então, essa reforma que Deus está fazendo sobre a sua igreja é para quê? É para que tudo volte ao princípio, tudo volte ao desenho original que Ele planejou, ao desenho original que Ele, descreveu em todo o seu propósito. E para que ocorra essa reforma, não é necessário acrescentar coisas novas, porque já acrescentaram coisas demais ao desenho de Deus, acrescentaram tanta coisa ao desenho de Deus, que ele já saiu da sua forma original e agora ele tem uma outra forma. A igreja de Deus, ela tem uma forma. A palavra vai dizer que a igreja do Senhor é gloriosa, que ela é pura, que ela é santa, que ela é incorruptível, que ela está purificada pelas águas da palavra. Mas essa não é a igreja que nós vemos hoje, amém? Por quê? Porque foi adicionado tanta coisa à igreja, tanta religiosidade, tanta doutrina, tanto engano, que ela sai da sua forma original. Então, essa reforma vem fazer o quê? Vem remover os excessos da igreja. Vem remover tudo aquilo que não está dentro do desenho, que não está dentro da origem, que não está dentro do propósito, que não está dentro do plano original de Deus. E é esse movimento que nós estamos vivendo e fazendo nesses dias. Remover o engano, remover os excessos, remover tudo que foi adicionado, que não faz parte do desenho original de Deus, amém? Então, é para isso que como igreja nós estamos trabalhando de tal maneira para que as coisas que Deus criou, para que as coisas que Deus desenhou então voltem à sua origem. E para isso nós não precisamos de soluções desviadas. Mas o que a gente precisa é saber exatamente o que Deus pensou, o que Deus planejou, o que Deus desenhou para cada assunto. Porque para cada coisa criada e para cada um de nós, Deus tem um desenho. Deus tem uma forma. Tanto que eu sou diferente do pastor Bruno, amém? Eu tenho uma forma, eu tenho um jeito de pensar, eu tenho um jeito de ministrar a palavra, eu tenho um jeito de aprender a palavra. Cada um tem sua forma. Nós somos os seres individuais, mas que juntos fomos colocados em um ser coletivo, amém? Mas Deus tem um desenho para cada um de nós dentro do seu propósito. Então entenda uma coisa. Nós temos que então voltar e entender qual é esse desenho. Qual é o desenho que Deus pensou para cada um de nós? Qual é o desenho que Deus tem para a sua igreja? Qual é o desenho que Deus tem para a criação? E nós necessitamos corrigir isso, não através de experiências pessoais, não através de pensamentos pessoais, porque experiências pessoais não produzem reforma. Experiências pessoais não vão produzir transformação, porque eu preciso exatamente entender o que Deus quer. É sobre o que Deus desenhou, é sobre o que Deus planejou. Então não adianta a gente achar que sabe a solução para as coisas se endireitarem, ou para que elas voltem ao desenho original, ou para que a gente conserte aquilo que está errado, porque não adianta colocar remendo, ainda que seja novo, não adianta colocar um remendo, ainda que seja bom, porque pode causar um dano maior, pode causar um estrago maior. Por quê, pastora? Porque mesmo que eu coloque um remendo novo, mesmo que eu coloque, um remendo que seja bom, ainda assim pode estar fora do desenho de Deus. Ainda assim pode ser algo que está fora do desenho de Deus. E como nós já sabemos, Deus não se compromete com nada que esteja fora da sua vontade. Deus não se compromete com nada que esteja fora do seu desenho. Deus não se compromete com nada que esteja fora do seu propósito. Amém? Vocês estão entendendo? Diga amém. Por isso que nós estamos então
em busca de algo que venha nos mostrar, nos fazer enxergar, nos fazer ver qual é o desenho de Deus. Por isso que nós ministramos já inúmeras vezes nessa casa sobre ouvirmos o Senhor, sobre vermos o desenho, sobre enxergarmos com exatidão aquilo que Deus deseja, porque Deus tem um desenho para cada coisa. Deus tem um desenho para cada coisa criada, para cada coisa que foi formada por Ele. Então nós não podemos ficar em busca daquilo que é bom ou daquilo que é mal. Nós não podemos ficar em busca, isso aqui é bom, serve para ajeitar, não, isso aqui é mal, não, joga fora. Porque se pensarmos em bem ou mal, é um pensamento que é resultado da árvore que nós comemos, que Deus falou que não coma. Deus fala assim, não coma da árvore do bem e do mal. Por que Deus fala para não comer da árvore do bem e do mal? Para que a gente não seja governado por aquilo que está bem ou por aquilo que está mal. Para que a gente não seja governado por aquilo que nós vemos e entendemos que é bom ou ruim. Por quê? Porque bom ou ruim, mal ou bom é subjetivo. Aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você. Aquilo que é mal aos meus olhos pode não ser mal aos seus olhos. Então Deus não se baseia em bom ou mal. Deus se baseia naquilo que é da sua vontade. Deus se baseia naquilo que Ele deseja, daquilo que Ele quer, daquilo que Ele desenhou. Então eu vou dar um exemplo que eu dei de manhã. Para muita gente é bom ser flamenguista. Tem muita gente que acha o máximo ser flamenguista. Aí tá rindo, ri não, né? Fala assim, é o time do pastor Bruno, ele tá aqui, de manhã ele não tava. Tem muita gente que acha que é bom ser flamenguista. Tem muita gente que acha que é mal ser flamenguista. Tem muita gente que acha que é bom ser vascaíno. Tem muita gente que acha que é mal. Tem muita gente que acha que é bom ser fluminense, igual o Gustavo. Mas tem muita gente que acha que é mal. Mas na verdade é subjetivo. Vocês estão conseguindo compreender o que eu quero dizer? Porque o que é bom para o Gustavo não é bom para a maioria. Né? E o que é bom para outros não é bom para o Gustavo. Então, bom ou mal, bem ou ruim, bem ou mal, bom ou ruim, é algo que é subjetivo e que na verdade, se torna irrelevante. Por isso que nós não podemos reger o nosso caminho pelo que é bom e pelo que é mal. Nós não podemos reger o nosso caminho pelo que faz bem e pelo que faz mal, mas sim por qual é a vontade de Deus. Nós temos que reger o nosso caminho por qual é o desenho de Deus. E o desenho de Deus é vida. O desenho de Deus para o homem sempre foi a árvore da vida, nunca foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o desenho de Deus sempre foi Cristo, Cristo em tudo e Cristo em todas as coisas. Esse sempre foi o desenho de Deus. Por quê? Porque nós não nos baseamos em parâmetros terrenos. Nós nos baseamos em um parâmetro que é eterno. Então o bom ou mal, ele sempre vai ser subjetivo. Então a gente não pode ser governado por isso. A gente tem que ser governado pela vontade de Deus, pelo desenho de Deus, pelo plano de Deus, pelo propósito de Deus, amém? A nossa vida não pode ser baseada naquilo que os outros esperam de nós. A nossa vida não pode ser baseada naquilo que a minha mãe espera, o seu pai espera, a sua família espera, o seu filho espera. A sua vida não pode ser baseada naquilo que o seu marido espera de você, ou a sua esposa, ou seus amigos. Mas a nossa vida é baseada naquilo que Deus espera de nós. A nossa vida, ela é baseada naquilo que Deus espera de mim e de você, porque essa é a única medida de fidelidade. A nossa única medida de fidelidade é garantir que a nossa vida seja fiel àquilo que Deus espera de nós. Nós temos que ser fiéis àquilo que Deus espera de nós, à expectativa que Deus tem de nós e da sua igreja. Porque não há nada de mais fracassado do que você ter êxito na tarefa errada.
Não existe nada pior nessa vida do que você ter sucesso, do que você ter êxito na tarefa errada. Por isso que a nossa expectativa de fidelidade tem que estar naquilo que Deus espera de nós, naquilo que Deus quer de nós. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque quando você estiver diante do Senhor, quando você chegar para o grande dia, e Maranata, a hora vem Jesus, que venha logo esse dia, e estivermos diante dele no tribunal, ele vai abrir o livro, aí ele vai encontrar teu nome lá. Eu não vou usar seu nome para você não achar que é indireta, vou usar o meu. Ele vai chegar diante de mim, vai abrir o livro e vai falar: tu, Juliana. Aí ele vai falar assim: Juliana. Aí ele vai pegar o livro que ele propôs, um livro do desenho que ele tem para a vida da Juliana, para a vida da Juliana que ele planejou e desenhou do início ao fim, e vai pegar o livro que a Juliana escreveu. E ele vai comparar um livro com outro. E ele vai olhar assim: Juliana, vou dar um exemplo, tá, gente? Tá aqui, isso aqui, Juliana, pastora. Aí eu vou falar: não, pastora não, sou comissária de bordo. Porque eu queria ser comissária de bordo e viajar, né? E só viajar e falar o meu inglês, que minha mãe investiu toda a vida para pagar o meu inglês, e agora eu não falo nada de inglês. Mentira, eu falo, tá, mãe? Eu falo isso, eu arraso quando eu viajo. Mas eu queria aprender inglês para poder viajar, para ser comissária de bordo. E aí eu falei assim: não, Deus, comissária de bordo. Aí Deus: não. Tá escrito aqui, Juliana, pastora. Aí eu viro para Deus e falo: mas sabe como é que é, Deus? Ser pastor dá muito trabalho. Ser pastor tem que renunciar à sua vida, tem que viver em prol da igreja. E povo, né? E gente, dá trabalho, né? Um povinho complicado. E aí eu preferi viajar, né? Que aí eu conheço todos os países, viajo. E aí Deus vai olhar para minha cara e vai falar assim: mas Juliana, você é minha filha e eu te amo. Mas aqui está escrito: Juliana, pastora. Não vai adiantar os meus bons argumentos. Não vai adiantar eu dizer que nas minhas folgas eu ia à igreja. Não vai adiantar eu dizer que nas minhas folgas eu assistia os cultos online. Não vai adiantar eu dizer que eu era dizimista e ofertante, se aquilo que Deus desenhou a meu respeito eu não cumpri. Se aquilo que Deus planejou a meu respeito eu não cumpri. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com esse exemplo? Que a nossa vida só é fiel se ela responde ao que Deus desenhou a nosso respeito. A nossa vida só é fiel se eu corresponder àquilo que Deus desenhou para nós. Salmos 139, versículo 16, vai dizer assim, né? Depois, se você puder, leia todos esses salmos. Salmos 139, versículo 16 vai dizer: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então a palavra vai dizer para nós que antes mesmo de eu nascer, ser gerada dentro do ventre da minha mãe, Ele já me conhecia numa substância informe, eu não tinha forma ainda. E a palavra vai dizer que Ele já me via, os seus olhos me viram. E vai dizer que todos os meus dias foram escritos e determinados. Deus tem um desenho perfeito para cada um de nós, amém? Deus tem um desenho para cada um de nós. Deus escreveu a meu respeito, a seu respeito. Está tudo escrito. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te predestinou. Ele escreveu sobre todos os seus dias, determinou sobre todos os seus dias. Antes mesmo de você nascer, Deus tem um desenho perfeito para cada um de nós. E cada desenho se encaixa perfeitamente ao propósito de Deus.
Cada desenho foi minuciosamente determinado e escrito para se encaixar com a vontade de Deus, para se encaixar com o propósito de Deus, porque todos nós fomos gerados para a vontade de Deus. Nós temos um desenho perfeito para cada um de nós e juntos nós formamos um corpo perfeito para um cabeça perfeito. E nesse desenho original de Deus está o nosso chamado, está as nossas tarefas, está os nossos dons, está os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas capacidades, tudo para que possamos cumprir a vontade de Deus. E isso não está separado do plano, isso não é separado do propósito, tudo é para o propósito de Deus, tudo foi escrito para o propósito de Deus, para que a gente possa cooperar, para que o propósito se cumpra. Como igreja, nós temos juntos um propósito, que é expressar a Cristo, que é dar a conhecer, até que tudo esteja cheio dele. Mas para isso eu tenho que entender qual o desenho que Deus tem para a minha vida. Eu tenho que entender o meu chamado, eu tenho que entender por que eu fui gerado. Então nós temos que amadurecer, temos que entender que, apesar de Deus ter um desenho para cada um de nós, não se trata de nós. Porque se eu achar que se trata de mim, eu vou achar que eu sou mais importante do que o propósito, que eu sou mais importante do que a vontade de Deus. E nós não somos tão importantes assim. Deus tem um desenho perfeito para cada um de nós, para que a gente possa cooperar em toda a perfeição, né? Dentro do seu propósito, para a edificação da sua casa. Então nós temos que amadurecer, deixar os nossos pensamentos infantis, temos que deixar os nossos pensamentos carnais, caídos, egoístas. Porque às vezes a gente é tão egoísta ao ponto de achar que os nossos problemas são maiores do que os problemas do nosso irmão. De achar que nossos problemas são tão importantes que como que Deus não está olhando por ele, resolvendo ele, como que o meu irmão e meu líder não está dando toda a atenção a esse meu problema. Na verdade, você tem que deixar de ser infantil, deixar os seus traumas de lado. Porque quando você deixar a sua carne de lado, tudo isso vai passar. Quando você parar de viver pela expectativa de homens e viver pela expectativa de Deus, tudo isso vai passar. E aí mas você fica como uma criança doída. Ai, mas ninguém me entende. Ai, eu sinto que eu estou sozinho. Ai, ninguém se preocupa comigo. Você tem que deixar esses traumas, porque todos esses traumas são gritos da sua carne. É a sua carne gritando, é a sua alma caída, não regenerada, gritando, querendo atenção. E você não entendeu ainda que você precisa morrer para viver pelo Espírito. Para que a vontade de Deus se cumpra, para que o Espírito venha nos governar. Você tem que deixar de lado esses gritos da sua alma, esses gritos da sua carne. Porque esses gritos da sua carne acabam desativando a expressão do desenho que é para ser vista através da sua vida. Se nós não entendermos isso, você vai continuar os seus dias e vai terminar os seus dias como um religioso frustrado, que viveu o tempo todo dentro da igreja, mas não sabe o porquê. Aí você vai passar a vida toda frustrado, pensando: ah, Senhor, eu te amei tanto, mas não sei porquê. Ah, Senhor, eu cantei tanto, mas não sei porquê. Ah, Senhor, eu fui a todo culto, toda reunião, todo retiro, todo seminário, mas não sei para quê. E você vai terminar os seus dias frustrados, achando que o evangelho não funcionou para você. E não é que o evangelho não funcionou para você, é que você não decidiu amadurecer. Você decidiu continuar vivendo pelos seus interesses, pelas suas dores, pelas suas vontades. Porque o evangelho só funciona para aqueles que decidem caminhar dentro do desenho de Deus, para aqueles que decidem fazer a vontade de Deus. Porque o evangelho só funciona quando você entende o propósito pelo qual você foi gerado, que é para cumprir a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então é importantíssimo que você se dedique a voltar ao desenho original, ao voltar ao desenho original, sem o pecado, sem a corrupção, sem toda a influência da carne, sem os enganos tolos
que nos fazem desviar do verdadeiro propósito, porque nós fomos chamados para sermos imitadores de Deus. Então nós temos que colaborar com Deus. Para quê? Para que eu volte a esse desenho original, para que eu possa colaborar, para que a criação volte ao desenho original. Por isso que a criação geme, sente dores e clama com grande expectativa para a manifestação dos filhos de Deus, porque ela quer se livrar dessa tormenta, ela quer se livrar, do peso da escravidão que o mundo colocou sobre a criação, mas precisa de homens e mulheres de Deus que entendem o desenho, que entendem o chamado, que entendem o propósito. Então é importantíssimo você entender a urgência de tudo voltar ao desenho original, ao plano original de Deus. Mas para isso você tem que entender que voltar à origem não é voltar para trás. Voltar à origem não é você voltar ao passado. Voltar à origem não é você achar, igual muita gente fala, nós temos que voltar a viver como a igreja de Atos vivia. Tá gravando? Tá gravando? Esse que vai pro YouTube? Então deixa, eu vou falar outro dia. Nós temos que entender que para voltar à origem, não é, eu tenho que voltar a viver como a igreja de Atos, ou voltar a viver como a igreja perseguida. Nós temos que ser como a igreja que era antigamente, que vivia de joelho no chão de oração 24 horas por dia. Não é sobre isso, porque não é sobre religiosidade. Na mente de Deus, voltar à origem é fazer com que a igreja continue avançando. Voltar à origem na mente de Deus é você seguir adiante, é você seguir avançando, porque é o que diz a palavra lá em Hebreus, versículo 6. Hebreus 6, versículo 1 vai dizer assim: deixando os rudimentos elementares de Cristo, sigamos avançando para a perfeição. Deixamos os rudimentos elementares da doutrina de Cristo, ou seja, a gente não pode ficar perdendo tempo voltando para aquilo que é fundamental, para aquilo que é elementar, sobre perdão de pecados, sobre arrependimento. Você já deve saber disso, você já deveria ter isso dentro de você, porque a igreja tem que avançar, ela tem que seguir avançando até a perfeição, porque quando ela chegar à perfeição, ela chegou de volta ao desenho original. Então ela tem que prosseguir, ela tem que avançar, tem que seguir avançando. Então na mente de Deus, não é voltar ao passado, não é voltar a viver como a igreja de Atos, não é voltar a viver como os apóstolos viviam, não é voltar igual a igreja perseguida dentro de caverna, olha, porque eles eram santos, porque não sei o que, não. É sobre você avançar até alcançar a medida perfeita, até chegarmos à estatura do homem perfeito. Temos que seguir avançando para a perfeição, seguir avançando para a maturidade, que perfeição e maturidade é a mesma coisa. E aí sim vamos alcançar esse desenho perfeito, esse desenho original de Deus. Por isso que a igreja não pode parar, por isso que o reino não pode parar. A igreja e o reino de Deus precisam avançar. Quanto mais nós avançamos, mais nós estamos mais próximos de voltar à origem, de voltar ao desenho original. Vocês estão entendendo? Diga amém. Pastor, e como eu faço então para voltar a esse desenho? Como eu faço então para avançar? Para que a gente possa avançar como igreja, seguindo para a perfeição, seguindo para aquilo que é maduro. É imprescindível, é fundamental você deixar a sua carne viver verdadeiramente pelo Espírito. Porque quem vive pela carne não avança. A igreja carnal não avança. Ela não avança no propósito, ela não avança no desenho, ela não avança em verdade, ela não avança. Então, para que a gente possa alcançar de volta o desenho original de Deus,
Nós temos que viver verdadeiramente pelo Espírito, andar pelo Espírito, direcionado e guiado pelo Espírito. Colossenses 3, 1 ao 11. E você vai perceber que ele vai retratar exatamente aquilo que Efésios 5 falou. Que vai dizer assim, Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, ou seja, a natureza carnal. Aí vai daí, 2 pontos. A imoralidade sexual, as impurezas, as paixões, os desejos maus, a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem em desobediência. É o mesmo verso de Efésios 1:6. Colossenses 3:6 é o mesmo de Efésios 5:6. Paulo pegou lá, né? Copia e cola. Posso copiar? Copia, mas não faz igual. Ele fez igual. Vai dizer, e por causa dessas coisas, vem a ira de Deus. Que coisas? Por conta da natureza terrena, por conta da maneira de viver na carne. Então vai dizer, por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumava viver nelas, como diz lá em Efésios, que a gente vivia antes nas trevas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente ao falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso ou incircuncisa, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então é imprescindível que a gente faça morrer toda a carne em nós. Toda a natureza terrena, toda a natureza carnal tem que morrer. Tudo aquilo que está fora da vontade de Deus, tudo aquilo que fazemos fora da vontade de Deus é fruto da nossa carne. Parte da nossa natureza terrena. E a palavra vai dizer para nós então que nós temos que nos despir desse velho homem, nos despir dessas práticas. Não podemos mais andar como os filhos da desobediência, porque o nosso pensamento tem que estar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque se você diz que já foi crucificado, e a palavra aqui vai dizer, já que vocês dizem que não só crucificados, mas vocês já ressuscitaram com Cristo, então agora você tem que andar como? Conforme as coisas do alto. Você tem que andar conforme Cristo. Você não pode andar conforme as coisas dessa terra. Você não pode andar na carne. Você tem que andar conforme o Espírito. Então é imprescindível que você largue a carne, que você abandone a carne, que você entenda que você não pode dar liberdade à carne. Precisamos verdadeiramente viver pelo Espírito, para que Cristo seja tudo em todos e todas as coisas. Gálatas 5, versículo 1. Eu vou ler o versículo 1, depois eu vou para o versículo 13 até o 25. Gálatas 5, versículo 1, vai dizer assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Se colocar debaixo do jugo da escravidão é se colocar debaixo do jugo da carne, né? Da lei.
Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, a liberdade para dar lugar à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se entre si, para que não façais o que quereis. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências, que é o desejo desenfreado da carne. Se vivemos em Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito, amém? Então a palavra vai dizer que temos que mantermos firmes na liberdade, se manter firme nessa liberdade que Cristo nos libertou. Temos que perseverar nessa liberdade. Para quê? Para que a gente não volte a se colocar debaixo do jugo da escravidão. E como eu me coloco debaixo do jugo da escravidão novamente? Quando, está aí no versículo 3 a resposta. Quando nós somos chamados à liberdade e usamos essa liberdade para dar lugar à carne. Quando nós usamos essa liberdade para dar lugar à carne, nós nos colocamos de novo debaixo do jugo da escravidão. Então, a palavra vai dizer, fique firme nessa liberdade, porque nós fomos chamados à liberdade, para servir uns aos outros em amor, para servirmos, aos nossos irmãos, ao nosso próximo, à igreja, ao nosso Senhor. E aí vai chegar no versículo 16, que vai dizer assim: digo, porém, andai em espírito, de modo nenhum andai em espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, se você andar em espírito, você não vai satisfazer a carne. Se você andar em espírito, você não vai satisfazer as vontades da carne. Você não vai conseguir dar lugar à carne. Por quê? Porque você está vivendo no Espírito. Mas se você não andar em espírito, você já está automaticamente satisfazendo as vontades da carne. Se você não andar em espírito, automaticamente você já está satisfazendo a carne, porque a única maneira que você tem de não satisfazer a carne, em não dar lugar à carne, é você vivendo e andando no Espírito. É você viver debaixo do governo do Espírito. Porque ou você é governado pelo Espírito, ou você é governado pela carne. De onde vem todo o pecado que nós cometemos? Ela vem da carne, não vem do Espírito. Todo pecado que o homem comete vem da carne. Porque tudo que é pecado, tudo que é errado, tudo aquilo que nós fazemos fora da vontade de Deus, seja bom ou mal, provém da carne, está na carne. A nossa carne é uma fonte inesgotável de pecado. Aí você se pergunta, pastora, se minha carne é uma fonte inesgotável de pecado, como eu vou não pecar? É impossível não pecar, não. Isso é uma mentira, por quê? Porque como os pecados estão na carne e são cometidos pela vontade da carne, se uma vez então eu sou livre em Cristo Jesus, significa o quê? Que agora nessa liberdade eu tenho a opção de não mais andar pela carne.
Essa liberdade agora me deu a opção, o direito de escolher, de não mais andar na carne, de andar somente sob a direção e o governo do Espírito. Porque a palavra vai dizer, quando você anda em Espírito, você não satisfaz os desejos da carne. A palavra vai dizer, andar em Espírito, e de modo nenhum, não tem como. Se você andar em Espírito, não tem como você fazer a vontade da carne, você satisfazer os desejos da carne. Então, mesmo que a nossa carne seja uma fonte inesgotável de pecado, se eu decido, matar a minha carne, se eu decido então, abandonar toda a minha natureza terrena, deixar toda a minha natureza terrena, fazer morrer toda a minha natureza terrena e viver pelo Espírito, significa então que não tem mais lugar para a carne atuar. Não tem onde mais a carne atuar, não tem como mais a carne atuar, a não ser que eu dê lugar para ela. Por isso que a palavra vai dizer e vai nos advertir: permaneça firme nessa liberdade, não use dessa liberdade para dar lugar à carne. Então agora, nós temos a opção de escolher se andamos pela carne ou se andamos pelo Espírito. E entenda, não há nada de bom na carne. Não há nada de bom na minha carne e na sua carne. Não há nada de bom na carne de ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito crente que acha que não tem carne. Ele acha que já, sublimou a um nível que ele virou anjo. Que ele já virou um ser celeste, que ele virou anjo. E que ele não tem carne. Mas todos nós temos carne, amém? Você tem a sua carne, eu tenho a minha carne, pastor Bruno tem a carne. Todos nós temos carne. E o que habita na nossa carne não presta. O que habita na nossa carne é tudo aquilo que é contrário a Deus e a sua vontade. Então essa carne grita, grita de forma desesperadora, querendo fazer tudo contrário à vontade de Deus. A carne grita quando eu quero viver a minha vontade, os meus interesses, para os meus benefícios, para as minhas necessidades. Quando eu estou preocupada comigo, quando eu estou preocupada com os meus sentimentos, quando eu estou preocupada com as minhas coisas e não com as coisas de Deus. É a carne gritando e Deus está falando: já está na hora de morrer. Morra toda a natureza terrena. Anda em espírito e você não satisfará de nenhuma forma a carne. Não dê lugar à carne. Porque se você der lugar à carne, tudo aquilo que ela fizer vai ser contrário à vontade de Deus. Não vai agradar a Deus, não vai satisfazer a Deus. Então todos nós temos a capacidade na nossa carne de cometer os maiores pecados, as maiores atrocidades. Então não é só o fulano, o ciclano e o beltrano que você vê, que é preso, que é mau, que faz isso. Não, todo mundo, todos nós temos a mesma capacidade de cometer as maiores atrocidades que você pode já ver, imaginar ou nunca imaginou. Qual é a diferença? Porque nós decidimos então viver e andar no Espírito. Porque a nossa carne é letal. A carne é má. A carne, ela é desprezível, não presta. Ela é altamente corruptível. Versículo 17 vai dizer: porque a carne então luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, são opostos, não conseguem viver juntos, habitar juntos, não tem como mesclar, são opostos, para que não façais o que quereis. Então entenda, a carne é todo o nosso instinto natural, aquilo que a minha alma não regenerada deseja, o que ela quer, aquilo que eu penso fora da vontade de Deus, as minhas vontades fora da vontade de Deus, os sentimentos que não foi sentimentos que Deus colocou dentro de mim. Se você tem sentimentos que não foi Deus que colocou, que não foi Deus que plantou, são da carne. Deus não tem parte com isso. E nós temos que abrir mão de tudo isso. Temos que abrir mão da nossa mente carnal. Temos que abrir mão das nossas vontades carnais. Temos que abrir mão dos nossos sentimentos carnais. Porque tudo isso faz parte da nossa alma que não está regenerada. Dos nossos instintos naturais que nascem na nossa alma e se manifestam por meio da nossa carne, do nosso corpo. Vocês estão entendendo? Diga amém.
E o que a carne quer? A carne quer fazer tudo que é contrário a Deus, tudo que desagrada a Deus, tudo que está fora da vontade de Deus. E antes da gente se converter, essa era a nossa única opção. Antes de você se converter, né? Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos escravos, afundados em delitos, ofensas, como filhos da ira. A palavra vai dizer que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Então entenda, a gente não tinha opção. A nossa única opção era viver pela carne. A gente só vivia por ela. Mas agora que você se converteu ao Senhor, você tem a opção de viver pelo Espírito. Agora que você se converteu, agora que você confessa Cristo como Senhor da sua vida e você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, o Espírito Santo revestindo você, você tem a opção agora de andar e viver pelo Espírito. Porque não há nada no velho homem que agrade a Deus. O velho homem nunca vai agradar a Deus, por maior que sejam seus esforços para parecer bom, para fazer coisas boas. O velho homem tenta agradar a Deus, fazendo coisas boas, fazendo boas ações, mas nada disso agrada ao Senhor. Por quê? Porque nada que vem do velho homem agrada ao Senhor, nada que vem da carne agrada ao Senhor, só aquilo que nasce do Espírito, só aquilo que vem da sua vontade. Então nós nascemos de novo, agora Deus habita dentro de nós. Dá um glória a Deus, crente, porque agora você tem a opção de viver pelo Espírito. Antes você não tinha opção, você era obrigado a viver pela carne, você vivia pela carne, você era escravo do pecado, você estava condenado à morte, ao inferno, à desobediência, à ira de Deus. Mas agora Ele te deu a opção de andar e viver pelo Espírito. O que é andar no Espírito? É você poder decidir viver para Deus, não mais viver para a sua vontade. É você decidir que agora você pode viver para fazer a vontade do Senhor. Agora você pode renunciar o seu eu, renunciar tudo aquilo que é do velho homem, viver debaixo do governo de Deus, viver governado pelo Espírito. A carne não te governa mais. É você poder decidir dia após dia, viver governado, guiado, direcionado pelo Espírito. Então nós temos que tomar uma decisão, porque sempre vai ter diante de nós dois caminhos. E você vai ter que escolher o caminho. Que caminho? Ou da carne ou do Espírito. Ou responder com a carne, ou responder nesse mundo com o Espírito, com a vida do Espírito. Eu vou dar um exemplo. Você está com um irmão, não olha para o lado não, que pode ser esse irmão. E aí você está meio chateado com esse irmão, porque esse irmão te ofendeu, esse irmão, sei lá, falou mal de você, ou falou alguma coisa, ou alguma verdade que você não gostou. Que às vezes nem foi uma ofensa, né? Às vezes é alguma verdade que você não gostou de ouvir. Mas enfim, você está chateado com o irmão te ofendeu. E aí você tem duas opções. Ou andar na carne e revidar a ofensa, ou andar no Espírito e se calar e dar a outra face. Porque o que Jesus ensina a gente a fazer é dar a outra face. Mas você pode escolher viver pela carne e ofender ele na mesma medida que você foi ofendido. Você pode escolher a justiça própria e não entregar na mão de Deus, porque Ele é o nosso juiz, amém? É Ele que nos justifica, né? Eu vou dar outro exemplo que eu dei de manhã. Vou dar um exemplo que a próxima sexta-feira não tem nada marcado. Vou dar um exemplo. E aí estava liberado na agenda, falou assim, não tem nada para fazer, glória a Deus, né? Tá livre, sexta-feira livre, uhul! Aí você marca um churrasco com seus amigos para a glória de Deus. E aí como você marcou um churrasco com seus amigos e você não chamou a pastora decidiu então dar um discipulado. Se tivesse me chamado, não tinha marcado. Mas por conta da agenda, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, o pastor teve que mudar a agenda, colocou o discipulado para essa sexta-feira que estava livre. Você marcou seu churrasco, combinou com seus amigos. E aí você tem duas decisões, qual? Ou andar pela carne, literalmente, escolher ficar com a carne. Ou desmarcar o seu compromisso e viver pelo Espírito e ir para o discipulado. Então entenda, são exemplos bobos, mas que você entenda que em tudo nós vamos ter que decidir, ou vivemos pela carne ou pelo Espírito. Ou vamos responder na carne ou vamos responder no Espírito.
E tudo aquilo que nós fazemos na carne não agrada a Deus. Tudo aquilo que responde que a carne não agrada o Senhor, você fala assim: mas você não viu Deus, como Ele me oprimiu, como Ele me ofendeu, então eu tenho o direito de falar. Não, você não tem, porque Ele manda você se calar e dar outra face. Então andar na carne ou no espírito é uma decisão. Andar na carne e no espírito é uma escolha. Não é uma força sobrenatural que vai te tomar e te fazer viver por um e pelo outro. Porque às vezes o crente está esperando isso. Não, pastora, foi mais forte que eu. Não foi mais forte que você. Você decidiu. Você decidiu ser carnal. Você decidiu viver no pecado. Você decidiu viver pela carne. Porque você tinha agora outra opção, porque agora você é livre, e essa liberdade te dá o direito de escolher ou viver pela carne ou viver pelo espírito. Então não é uma força sobrenatural que vai te pegar e vai falar: agora você vive pelo espírito. Aí depois você fala: ai, Senhor, foi alguma coisa que me pegou forte e me fez viver pela carne. Não, é a sua cara de pau mesmo, você decidiu. Agora não tem como você enganar mais ninguém, todo mundo já sabe que é a sua escolha. Toda circunstância na vida vai nos exigir uma escolha. Ou você vai escolher o caminho da carne ou o caminho do espírito. Você tem que decidir que caminho tomar. E se você decidir andar pela carne, a palavra vai dizer que toda obra da carne é manifesta. Toda obra da carne, ela vai ser vista. Mas se você escolher andar pelo Espírito, o que vai manifestar é o fruto do Espírito. E entenda, quando eu digo que você tem que escolher um caminho, não é você escolher, dizendo: eu vou escolher então o que é a minha vontade. Não, se você escolher a sua vontade, você vai estar escolhendo a carne. Se você escolher andar no Espírito, você vai ter que ir contra a sua vontade. Porque na nossa vontade está a carne. A nossa vontade é a carne. A vontade de Deus é andar pela vontade de Deus, é andar pelo Espírito. Então quando eu decido andar pela minha vontade, eu estou dizendo que eu escolhi a carne. Mas quando eu decido andar pela vontade de Deus, está dizendo que eu decidi então andar pelo Espírito. E nós não podemos retroceder na nossa decisão. Temos que ser firmes. A palavra vai dizer: seja firme. Firme nessa liberdade. Não dê lugar à carne. Mas tem muita gente que retrocede. Muita gente que abre mão de tudo por conta das escolhas erradas que fez, do caminho errado que fez, que tomou. A nossa carne grita o tempo todo. E ela vai continuar gritando o tempo todo para que você satisfaça os desejos dela. A carne vai gritar o tempo todo para que você satisfaça as vontades da carne. Mas toda vontade da carne é contrária à vontade de Deus. Mas nós não podemos parar. Nós como igreja não podemos retroceder. Nós não podemos ceder à carne. Não podemos ceder às vontades da carne. Porque isso não é ser igreja do Senhor. A igreja do Senhor verdadeira, a igreja de Cristo, não cede à carne. Ela vive no Espírito. Ela foi vivificada no Espírito. Ela nasceu de novo em Cristo Jesus. Ela não anda na carne, ela não vive na carne, ela não é governada pela carne. Porque a igreja carnal não avança. E se a igreja não avança, o reino não avança. Por quê? Porque o reino de Deus e a igreja do Senhor só avançam pela direção do Espírito. Debaixo da direção do Espírito. Então não importa o que a sua carne está desejando, decida viver por Deus, decida viver pelo Senhor, decida servir a Deus, decida andar no Espírito. Deixa ela gritar, deixa ela espernear, mas faça a vontade de Deus. Hebreus 10, 36 vai dizer assim, vocês precisam perseverar. Hebreus 10, 36, vou ler até o 39, vai dizer: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, vocês recebam o que Ele prometeu, que é a recompensa.
Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele, nele não tenho prazer. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. Então nós não podemos retroceder. Deus não se agrada, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Nós estamos aqui, precisamos perseverar na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Não podemos retroceder, porque nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por vista, vivemos pela fé. Então nós não somos os que retrocedem, não somos aqueles que são destruídos, nós somos aqueles que creem e são salvos. Essa salvação não é do Espírito, essa salvação é da alma. Então, se eu permaneço fazendo a vontade de Deus, significa que a minha alma vai ser regenerada, a minha alma vai ser salva. O que significa? A alma é mente, vontade e sentimento, amém? Como eu já falei, significa que se eu perseverar fazendo a vontade de Deus, se eu permanecer vivendo em Cristo, vivendo pela fé, a minha alma vai ser regenerada. Significa que eu não vou ter mais a mente desse mundo, eu vou ter a mente de Cristo. Significa que as minhas vontades já não serão as minhas vontades, a vontade da carne, mas a minha vontade será conforme a vontade de Deus. Significa que os meus sentimentos não vão ser mais sentimentos caídos, sentimentos dessa terra, mas os meus sentimentos serão os sentimentos de Deus. Eu vou sentir o que Deus sente, eu vou ter a mente de Deus, eu vou ver como Ele vê, eu vou ouvir como Ele ouve, eu vou sentir como Ele sente. É essa alma regenerada. E vamos voltar ao desenho original. Ter a nossa alma salva é voltar ao desenho original de Deus, porque nós fomos criados, né? Desde que a criação, antes do pecado, a nossa alma foi feita para servir ao Senhor, para sentir o que Ele sente, para pensar como Ele pensa, para fazer a vontade dEle sobre a terra. A alma não foi feita para viver debaixo da vontade do homem, debaixo de corrupção, debaixo de engano, debaixo das suas próprias vontades. A alma, não havia pecado nela, não havia entrado nenhum dolo, nenhuma corrupção. A alma estava totalmente voltada para fazer a vontade de Deus. Não tinha sentimentos estranhos, não tinha vontades estranhas, não tinha nada, até que o homem peca, até que o homem cai, até que o engano entra. Mas se nós perseverarmos na vontade de Deus, a nossa alma vai ser salva, a nossa alma vai ser regenerada, ou seja, vai voltar ao desenho original, amém? Então quem vive no Espírito não retrocede. Quem vive no Espírito persevera. A carne está o tempo todo gritando: larga tudo, desiste, para que tudo isso? Depois você faz, outro dia você faz. Esse negócio de servir a Deus não, só quando tiver tempo. Olha para você, pensa em você e o seu sonho e as suas coisas. A alma está sempre bombardeando você de informações para que você ceda, mas você não pode ceder, você não pode retroceder, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não se agrada daqueles que vivem pela carne. Deus pode te amar, mas Ele não tem prazer em você. E esse é o argumento da carne. O argumento da carne é: tadinho de você. O argumento da carne é esse: tenha piedade de si mesmo, tenha dó de si mesmo. É o mesmo argumento que Pedro usou quando foi usado pelo Satanás para virar para Jesus e falar: Jesus, tu ouvindo essa história que tu tem que morrer na cruz? Não, que isso, você não vai morrer nada, tu não vai se entregar nada na cruz. Tem piedade de si, olha para você. E Jesus vai virar para Pedro e falar: afasta-te de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, só as coisas dos homens, porque você não discerne as coisas de Deus. E a alma fica: tem pena de você, pensa em você, não precisa morrer para Cristo. Que negócio de morrer? Que morrer? É nessa hora que nós temos que dizer: para trás de nós, Satanás, porque eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Eu entendo por que eu fui chamado, eu entendo por que eu fui gerado, eu entendo por que eu estou aqui. Eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus, para fazer a vontade do Pai. Deus me deu um desenho perfeito para eu colaborar com o desenho perfeito de Deus, para colaborar com o seu propósito. Arreda-te de mim, Satanás.
Toda vez que a carne te sugerir algo que você sabe que vai de encontro ao que Deus quer, é só você repreender. Você vai ver que na hora, ele vai se calar. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Ou seja, todo aquele que vive da carne vive debaixo da lei. Todo aquele que vive pelo Espírito vive na graça. Quem vive na carne vive na lei. Só vive pela graça quem vive pelo Espírito. Então, se você está andando na carne, você é guiado pela lei. Porque você confia em si mesmo, você confia na força do seu braço, você confia, na sua capacitação, você confia naquilo que você faz, nas suas obras. Mas se você vive no Espírito, a sua confiança está em Cristo e na sua obra consumada. A sua confiança não está em você, não está na sua força, não está na sua capacidade. Mesmo que você seja capaz, a sua confiança está em Cristo, que consumou todas as coisas, que já fez todas as coisas, que já completou nele todas as coisas, amém? Versículo 19, vou ler até o 21, vai dizer: porque as obras da carne são manifestas, a quais são, o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, disputas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, cerca das quais vos declaro, como já dito antes, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Como disse também no texto de Efésios, que quem pratica essas coisas não vai herdar, não vai ter herança com o reino de Cristo, nem com o reino de Deus. O que são obras manifestas? Ou seja, não tem como você andar pela carne e as obras não se manifestarem, porque uma hora a luz vem, uma hora a luz entra, uma hora a luz revela todas as coisas, e os frutos da carne vão se manifestar, porque isso tudo são os frutos da carne. Tudo isso que eu falei, tudo que estava nos outros textos, é tudo fruto da carne. Então não adianta você arrancar os frutos. Se a árvore permanece de pé, o fruto vai ser gerado novamente. Se você não arrancar essa árvore pela raiz, ela volta a crescer, ela volta a frutificar. Então não adianta você ficar limpando a árvore, arrancando o fruto. Você tem que matar a raiz. Pastor, então como eu mato essa raiz da carne? Vivendo pelo Espírito. Porque se você vive pelo Espírito, você não consegue satisfazer a carne. Está no versículo 16. Então temos que matar a raiz, escolher viver pelo Espírito para manifestar o fruto do Espírito. Tem gente que vive pecando e dá desculpa assim: pastor, mas eu estou na graça. Não, não é graça. Isso é falta de vergonha na cara. Porque você decidiu pecar. Você decidiu fazer. Porque no final das contas é você que escolhe o tipo de vida que você quer viver. No final das contas é você que escolhe que tipo de vida você quer viver, que tipo de caminho que você quer tomar. Mas eles falam assim: é a graça, eu sou livre. A palavra diz que você é livre, mas para não dar lugar à carne. Então para de alimentar a carne e passe a alimentar o seu espírito. Para de alimentar a carne e viva alimentando o seu espírito. E você pode virar assim e falar assim: mas eu não cometo nada disso. Tem certeza? Nem uma fofoquinha? Nem uma inveja? Nem um sentimento contrário ao sentimento de Deus? Tudo que está fora da vontade de Deus é carne. Todo sentimento que nasce no nosso coração que não vem de Deus é carne. Tudo que nasce no nosso coração que é fora da vontade de Deus é carne. Você pode não ser um imoral, mas às vezes você tem problema com o seu irmão, tem ranço do seu irmão, fala mal do seu irmão. É carnal. Temos que viver pelo Espírito. Somente vivendo pelo Espírito não vamos satisfazer a carne. Não daremos lugar à carne. Temos que alimentar todos os dias o nosso espírito. Temos que ser cheios do Espírito. E como eu sou cheio do Espírito? Orando, buscando a palavra, lendo, indo para a célula, indo para o discipulado, obedecendo às direções do seu pastor, do seu líder. Vivendo a vontade de Deus, não a sua vontade, porque tudo que nasce da nossa vontade é carne.
É ter uma vida de oração, é ter uma vida de leitura. Sabe por quê? Quanto mais você ora, mais em santidade você fica, porque a sua oração faz você ser cheio do Espírito. Quando você é cheio do Espírito, o Espírito te exorta, o Espírito te confronta, o Espírito te aperfeiçoa, porque a sua oração não é para mudar e comover o coração de Deus, porque Deus não se comove. Deus só faz a sua vontade, Deus só faz o seu querer. Então não se engane. Ele não vai falar assim, tá bom, vou abrir uma exceção para você porque você está pedindo muito. Eu não queria não, mas vou abrir uma exceção. Isso não existe. Deus só faz aquilo que é da sua vontade. Então, para que eu oro? Para que você seja transformado, para que você mude, para que você abra mão, do seu querer, da sua vontade, ser transformado, para que você se torne um homem maduro, uma mulher maduro, conforme Cristo é. Para que você seja moldado a Cristo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então entenda. E eu já vou encerrar. Servir a Deus é uma decisão. Viver em obediência é uma decisão. Estar disponível para Deus, para a sua obra, é uma decisão. Fazer a vontade de Deus é uma decisão. Andar sobre a direção do Espírito, viver pelo Espírito, é uma decisão. E eu te pergunto, qual é a sua decisão? Você vai viver para agradar a Deus ou você vai continuar vivendo para agradar a si mesmo? Porque é uma decisão. Ninguém vai te obrigar. Eu não posso te obrigar. Deus não vai te obrigar. Você tem que decidir que caminho você vai tomar. Ou o caminho da carne ou o caminho do Espírito. Ou você vai viver na carne ou você vai viver no Espírito. Mas a decisão é sua. Ah, pastora, mas vem um dia mau e naquele dia mau eu tenho vontade de largar tudo. Não importa qual é a sua vontade. O que importa é que você decidiu servir a Deus. E quando você decide servir a Deus, não importa o dia mau, não importa a vontade de largar tudo. Não desista, resista, não retroceda. Porque quem vive pelo Espírito não precisa ser repreendido, são pessoas equilibradas. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O dia mal vem, a tristeza vem, às vezes eu estou meio atribulado, às vezes está com a cabeça cheia, o corpo está cansado, às vezes dá vontade de largar tudo, e daí? Morra você com a sua vontade e viva a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus tem que ser feita e não a nossa. Você tem que entender, não é sobre a minha vontade, não é sobre o que eu quero, é sobre a vontade de Deus, é sobre o que Ele quer. E a palavra vai dizer no versículo 24, para a gente poder encerrar: e os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que são de Cristo já crucificaram a carne. E com ela já está crucificada as paixões da carne, as vontades da carne, os desejos da carne. Então você tem que negar as suas vontades. Você todo dia vai sentir vontade de fazer alguma coisa que não deveria, porque não agrada a Deus, sendo coisas boas ou sendo coisas más. Porque tem muita coisa boa que também não agrada a Deus, porque Deus não pediu, porque não está na vontade dEle. E você tem que resistir. Ah, e o que eu faço nessa hora, pastora? Negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, porque o Evangelho continua sendo o mesmo. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse ainda é o verdadeiro Evangelho. Então você tem que negar a sua vontade, você tem que renunciar ao seu eu, você tem que crucificar a sua carne. Faça como um Paulo: eu esmurro a minha carne, reduzo ela à escravidão, para que eu, ensinando a muitos, não venha perder o reino. E a palavra vai dizer que os que são de Cristo já crucificaram a carne. Então só os de Cristo conseguem. Só os que estão em Cristo crucificaram a carne. Você precisa estar em Cristo. Então se você diz para mim que você é nova criação, que eis que tudo se fez novo, que você está em Cristo, não tem como você dar a desculpa que a carne é mais forte do que você, porque ela não é. Você apenas decidiu viver por ela.
Porque se você está em Cristo, a palavra está garantindo. Ela não está dando uma ideia, não é uma suposição, é uma afirmação. Se você está em Cristo, a carne já está crucificada, juntamente com os seus desejos e juntamente com as suas paixões. As vontades da carne estão lá crucificadas. Então os que estão em Cristo conseguem. E quem não consegue é porque gosta de viver para a carne e tem prazer de viver por ela. É simples assim. Ama Jesus, é amigo de Jesus, simpatizante de Jesus, mas ama viver pela carne. Tem cara de crente, anda como crente, fala como crente, mas ama e tem prazer de viver na carne. E eu vou terminar em Apocalipse 3, ao que o Senhor diz para essa igreja, que é a igreja que nós vivemos hoje. Porque o Senhor não tem várias igrejas, Ele tem uma só igreja, amém? Apocalipse 3, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim o Senhor para a igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo, amém? E ele se manifesta de 7 formas, né? Ele tem 7 atributos, vamos chamar assim, que está lá em Isaías 11, versículo 1 e 2, se você quiser a referência, para depois entender o que são os 7 Espíritos de Deus. E as 7 estrelas. E ele vai dizer assim: conheça tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Ou em outra versão: conheço as tuas obras, que tem fama de que vives, mas está morto. Seja, pois, vigilante, ou seja, esteja atento. Consolida, fortaleça o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado perfeita as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, obedeça e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está falando para a sua igreja, não para a nossa, mas para a sua igreja, amém? Ele conhece as obras, e muitos têm nome de que vive, mas está morto. Por que está morto, pastora? Porque vive para si, porque vive pela carne, porque vive para satisfazer seus interesses, para satisfazer as suas vontades. Então ele vai virar e falar: não achei as suas obras perfeitas diante do meu Deus. Conheço as tuas obras. A fama é que está vivo, porque parece que vive, porque come, dorme, anda, trabalha, mas está morto, porque não tem vida. Não tem vida de Deus. Por quê? Porque decidiu viver a própria vida, viver as próprias vontades. E ele fala: fique atento, fortalece e consolida aqueles que estavam para morrer. Para que o quê? Para que eles tornem a viver. Porque não tenho achado perfeitas as tuas obras. Por que não tem achado perfeitas as tuas obras? Porque está fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Porque se eu faço a vontade de Deus, a obra é perfeita. Porque a obra de Deus é perfeita. Efésios 2 vai dizer que Deus preparou de antemão toda a boa obra para que andássemos sobre ela. A obra de Deus é perfeita. E se as obras não têm sido achadas perfeitas, é porque a igreja tem feito muita coisa que não é obra de Deus, que não é a vontade de Deus. Então ele está dizendo: cuidado, porque não tenho achado perfeitas as tuas obras. Então lembra-te, pois, daquilo que você tem recebido.
Lembra daquilo que você tem ouvido e obedeça. Enquanto é tempo, lembra do que ouviu, lembra do que está recebendo e passe então a obedecer. E arrependa-te. Porquanto, se você não vigiar, o que a palavra vigiar representa? Significa você não estar atento. Não estar atento fazendo o quê? Fazendo a vontade de Deus. Vigiar não é você ficar olhando assim, ó, tô vigiando, hein, ó. Não. Vigiar é você ser encontrado fazendo a vontade de Deus. Então Deus está dando uma oportunidade para a igreja. A oportunidade é que você vigie. Porque se você não vigiar, se você não for encontrado fazendo a minha vontade, se você não for encontrado a mim fazendo a minha boa obra, a minha obra perfeita, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo com a minha vida, e não com essa aparência de que vive, mas com a minha vida, você não vai saber nem o dia nem a hora que eu virei contra ti como um ladrão. E ele vai dizer: contudo em Sardes tem poucas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo porque são dignas. E eu quero declarar e profetizar sobre essa casa, sobre essa igreja. Nós seremos essas poucas pessoas. Nós seremos parte da igreja, Senhor, que nós entendemos que não são muitos, que são poucos, mas nós seremos parte do pouco encontrado fazendo a sua obra perfeita, fazendo a sua vontade, Senhor. Porque eu quero declarar, Senhor, que nós temos a sua vida, Senhor. Nós não estamos mortos, mas somos vivificados por Ti, Senhor. Que possamos ser encontrados fazendo o Seu querer, fazendo a Sua vontade, e seremos contados entre os poucos que serão dignos de andar contigo, de estar vestido de branco, Senhor, em nome de Jesus. Porque eu quero declarar que quando o Senhor abrir o livro da vida, o nosso nome não vai estar riscado. O nosso nome estará lá. João, Bruno, Gustavo, Leide, Fabrício. O seu nome vai estar lá escrito. O seu nome não vai estar riscado. Porque você vai ser encontrado fazendo a vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus. Você vai ser encontrado vivendo pela vida de Deus, vivendo pelo Espírito. Porque é isso que Deus espera de nós. O que Ele espera de nós? Que nós façamos a sua vontade como servos, como filhos bons, filhos fiéis, obedientes. O que Ele espera de nós é que a gente esteja atento à sua voz, atento à direção do seu Espírito. O que Ele espera de nós é que a gente esteja disponível para fazer com que tudo volte ao desenho original e o seu propósito se cumpra nessa terra. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então fique